Fala galera, aqui quem fala é o Hugo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Hoje eu quero mostrar para vocês quais são os manejos que a gente está fazendo para o final da chuva, certo? Então tem algumas coisas assim pontuais que são interessantes você fazer antes do final das chuvas. Aqui a gente está no Cerrado, né, no Centro-Oeste, e estamos em março e as chuvas estão no final, né? A gente tem pouca chuva aí para cair. Então estamos chegando na data limite desses manejos. São dicas valiosas, são manejos que você conseguir fazer no tempo certo vai fazer uma diferença enorme no crescimento da sua agrofloresta, certo? Então se você ainda não é inscrito no canal, clica aí se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos lá pro vídeo. Bom galera, a menos que seu plantio tenha sido pensado para ser um plantio de sequeiro, né, sem irrigação, um dos pontos principais para você ter certeza de que está tudo certinho e você está preparado para o final da chuva, né, para a seca, é a irrigação. Então uma das coisas que a gente fez aqui foi roçar a parte entre a linha de capim. A gente roçou a maioria das linhas de capim, as que estavam num tamanho bom, e entre a linha de produção, né? Então tem uma linha de produção aqui, uma linha de capim, a gente roçou essa parte aqui. E a dica que eu dou para vocês é vocês entortarem a lâmina um pouquinho da roçadeira. Então vocês vão fazer assim e vão acertar o chão de leve. Principalmente para quem tem braquiária. Por quê? Porque aí a gente vai arrancar a braquiária do chão sem precisar capinar, né? Você pode vir capinando também o caminho, se você preferir, mas capinar é mais cansativo do que fazer esse trabalho que eu falei. Bom, feito isso, a gente roçou e cobriu com o próprio capim, né? Você pode cobrir de outra forma, com poda, com o material que você tiver. Mas o importante é que a fita de irrigação ela fique aqui e não tenha nada obstruindo ela, certo? Como a chuva ainda não acabou completamente, ainda é possível que o capim cresça um pouco mais e obstrua. Então a gente vai fazer esse manejo de novo. A gente vai dar uma olhada de novo, certo? Então acho que esse daí é a primeira coisa que você deve olhar. Mas tem outras dicas aí. Vamos para as próximas. Então galera, só para reforçar a ideia do capim, vou mostrar o tanto de matéria aqui que esse trecho aqui gerou, né? O capim estava bem alto. E o que acontece? Quando a gente faz a poda do capim, a gente faz roça o capim nessa época que ainda tem chuva, vai chover mais um pouquinho e o capim vai ficar verde de novo. Então ele vai ficar igual ele está ali na frente. Mesmo que ele não cresça muito e você não consiga fazer outra poda, ele vai estar verdinho. E o fato dele estar verdinho traz benefícios ali para o solo daquele lugar, né? Porque ele vai estar gerando fotossíntese, alimentando a vida do solo. Então por isso que a gente tenta fazer a última roçada do capim quando ainda tem alguma chuva para cair, certo? Então por isso é a importância de pegar esse prazo aí de dentro da chuva. Então pessoal, a gente aproveitou também, além de limpar aqui nesse canteiro também, a gente aproveitou para fazer as podas de estratificação, certo? Então os estratos são classificados de acordo com a necessidade de luz da planta. Então eu tenho o eucalipto lá em cima, que ele é o emergente, então ele é quem mais precisa de luz. E aí eu tenho essa pata de vaca. Quem não conhece, vale a pena pesquisar aí sobre ela, que é uma árvore muito bonita, dá umas flores muito bonitas, ela é extrato alto, ela é ótima de poda para gerar matéria orgânica. Então essa é a função que ela está tendo aqui. Então a gente mantém a pata de vaca acima da banana, de preferência, porque a banana é um extrato médio, certo? Enquanto abaixo do eucalipto, porque o eucalipto é um extrato emergente. Então tudo que estava passando ali a pata de vaca a gente podou
e manteve ela ali embaixo. Essa linha aqui é com foco nas mexericas. Essa é uma mexerica Pocan, né? Tá bem novinha ainda. E ela também é extrato alto, ou médio alto. Aí ela tá abaixo porque ela ainda tá muito pequena, né? Ainda não cresceu. Então não é o momento dela de ocupar o extrato que ela é correspondente. Mas a gente tenta abrir a luz para ela. Por quê? Porque como é uma muda enxertada, ela gosta de luz. Ela é como se fosse uma muda adulta, né? Apesar do pequeno porte. Então ela pode ter a luz. Então vocês podem ver que a gente podou tudo que estava em volta e abriu luz para ela, certo? Bom, e aí, já aproveitando, uma outra questão é que a gente tenta verificar, né, e dar uma condição melhor para esse tipo de muda. Então essa muda é a muda de produção, né? Essa mexerica, então é a árvore mais importante da linha aqui, né, pra gente, porque é quem vai produzir os frutos para a gente comercializar. Então a gente vem e coloca uma boa quantidade de matéria orgânica no pé dela, certo? Então esse é um momento também importante de você aproveitar para caprichar na matéria orgânica em todas as plantas que são o seu foco de produção. Então você aproveita que está fazendo muita poda, podando as árvores emergentes e outras árvores, né, que não estão estratificadas, e junta essa poda toda nos pés das plantas de produção, certo? Bom, galera, uma outra coisa que a gente pode fazer, não é o momento ideal, mas que ainda dá tempo de fazer, então se você não tiver feito ainda, aproveite, é introduzir novas espécies onde ficou faltando. Então aqui a gente tem um plantio que ele está bem pouco adensado, né? É abacaxi, café. Que o que aconteceu aqui foi que na época a gente não tinha material para cobrir o solo e o capim invadiu a linha. E a gente acabou por deixar assim, desistiu da linha, né? Durante um certo tempo. E aí a gente veio capinando de novo, limpou aqui o caminho, apesar que vocês já estão vendo que já tem um capim novo vindo aqui, ó, sendo que a gente limpou tem uma semana só. É porque ainda choveu um pouco. E a gente introduziu algumas espécies para aproveitar essas últimas chuvas. Não é o ideal, mas como a gente tem irrigação, agora a gente ainda se beneficia dessas últimas chuvas e depois mantém as plantas com irrigação. Então a gente introduziu o mamão. Então a gente tem mamão aí mais ou menos a cada 3,5 metros, 4 metros. Então essa é uma boa oportunidade aí para introduzir o que ainda der. A gente vai aproveitar esses espaços aqui para botar o feijão de porco também. Então a gente vai dar uma enriquecida nessa linha aqui ainda, para aproveitar essas últimas chuvinhas aí. E porque na seca a gente pode plantar com irrigação, mas no desenvolvimento não é o mesmo, viu? Principalmente de bananeiras, de plantas que gostam muito de água. Então, galera, vocês podem ver que dependendo do estágio que a área se encontra, os manejos são diferentes. Então essa área aqui, eu já estou em um período de produção, né? Então, eu tenho limão aqui já produzindo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, já está com os frutinhos, né? Então aqui é uma poda um pouco diferente. Eu vou fazer igual a poda de estratificação dos outros canteiros, mas o meu extrato alto, o que tiver acima desse limão, né, que nesse caso a gente tem plantas que são exatamente para poda, porque a gente tem o limão aqui, então a gente não mantém um extrato alto na mesma linha que seja de produção, porque o foco é o limão, né, a não ser que seja um extrato alto rápido, né, como mandioca, ou o próprio maracujá que está aqui, ó. Tá bem grande, bem vigoroso. Mas então, o que a gente tem que fazer para abrir sol para o limão produzir mais, é podar todo o extrato alto de forma, digamos, radical, né? A gente deixa poucas folhas no extrato alto. Ó,
Então aqui vocês podem ver que não tem nenhum extrato alto acima do limão aqui próximo, atrapalhando, né? Tem só esse maracujá aqui, que como maracujá também é de produção, a gente deixou, certo? Mas o limão tá tomando sol nele todo, ó. Então essa época é quase como se o limão fosse um emergente, a gente abre o sol mesmo para ele. Só que depois as plantas vão rebrotar e vão dar uma meia sombra de novo para ele. Mas isso aqui estimula muito a frutificação dele e até o crescimento também, né? Então a gente podou aquela nativa ali, ó. Olha só como é que é a poda, pessoal. Ó. Fica só o tronco e lá em cima tem um galho, tá? Então a gente abre só o mesmo. A gente abre só o mesmo, tira todo o extrato alto, a gente poda ele o máximo que der, né? Tem plantas que não aceitam tanta poda assim, então essas a gente poda menos, mas as que aceitam a gente poda ao máximo. Então aqui eu tenho outro limão completamente livre aqui, tá? Então a gente faz essa poda de entrada de sol para nossa fruta produzir. Aqui a gente tem uma visão por dentro do plantio, para vocês verem aqui que está entrando uma boa quantidade de luz. E pessoal, a partir de agora eu não faço mais poda aqui, só a poda dos emergentes e do extrato alto aqui eu não vou fazer, só nas próximas chuvas, viu? Então por isso uma poda um pouco mais forte, né? Ó, a gente tem um abacate aqui, ó, o abacate aqui que é o extrato alto, ele tá na outra linha e ele tá na borda, então a gente vai conduzir ele lá para fora. E também ele não tá imediatamente do lado do limão, o limão já tá mais para frente, ó. Para ele não atrapalhar o limão, porque ele eu não vou podar, né? Porque o abacate eu também quero produção, certo? Então, esse é o aspecto que dá com a poda. E aí eu já aproveito que a gente está aqui para chamar atenção para outro manejo que a gente fez, inclusive a gente mostrou num vídeo aí, que foi a retirada do capim que tinha aqui, ó. Aqui a gente vê que já voltou, então quando a gente vem fazer qualquer tipo de manejo, a gente já aproveita e arranca aqui, ó, pessoal. Com a mão aqui é mais difícil, mas dá para arrancar. E a gente cobriu aqui o meio. No caso aqui a gente teve que trazer material de fora, que o vídeo era exatamente falando sobre isso, que a quantidade de material da poda não estava dando conta de cobrir tudo bem coberto. Então a gente trouxe material de fora para cobrir tudo direitinho. Ainda que você não tenha irrigação, por exemplo, aqui não tem fita de irrigação, né? Como está uma área já mais desenvolvida, provavelmente no auge da seca lá, quando a gente vai chegando em julho, eu vou colocar a irrigação de volta aqui. Porque o plantio aqui ainda tem por volta de 2 anos. Então ainda não dá para ficar sem irrigação não. Tem várias espécies como o próprio limão mesmo que são exigentes em água. Então por enquanto a gente vai manter a irrigação, né? Mas vocês veem que tá tudo cobertinho, a gente ainda vai continuar esse manejo, que é muita coisa mesmo para fazer, viu? Pra gente poder deixar tudo direitinho para na seca não passar nenhum problema, né? Com falta, porque não manejou na hora certa. Bom, galera, essa dica aqui é voltada para quem produz café. Bom, vocês podem ver que estão carregados de frutos aqui os pés de café. A gente tem alguns pés aqui, né? Tem para cá, tem para ali. E o café precisa de sol nessa época. O café gosta de sombra, mas ele precisa de muito sol nessa época. Então, se você observar, a própria formiga já ensina pra gente, ó. Então a formiga veio e cortou a leucena, que é o nosso extrato alto, como a gente estava falando, né? Então ela fez uma boa poda na leucena para entrar sol aqui pro café. Mas não é por isso que vocês vão deixar de podar, para deixar a formiga fazer, né, pessoal? Mas
Se você perdeu o tempo, pode ser que você dê essa sorte aí da formiga podar. Aqui nesse caso dessa leucena aqui, ó, foi a gente que podou. Então, ó, é assim que fica, ó. Como a leucena é uma planta muito forte, você pode deixar um galinho, dois galinhos, às vezes até 100 galhos sem problema nenhum. E aí bomba sol no café, o café bomba de produzir. Só que você aproveitando as últimas chuvas, o que acontece? Em poucos meses a leucena já fechou de novo e deu a sombra que o café vai precisar na seca. Você vai colher os frutos e depois o café vai precisar de sombra. Então a gente não pode abrir o sol e deixar o café no sol pleno depois, entendeu? O sol só vai ajudar na hora de produzir. Acabou a produção, a gente quer que essa planta rebrote, feche de novo e que a gente tenha sombra no café, certo? Bom, pessoal, então acho que essa questão da poda é um dos principais recados aí. Aproveitem para fazer todas as podas que vocês têm para fazer, poda de limpeza, poda de produção. É lógico que dependendo da espécie você tem que esperar um pouco mais, mas essa época das últimas chuvas são importantes aí para fazer vários manejos, né? Aproveitem para cobrir o solo. A gente está aqui ralando para tentar concluir todos esses manejos. Algumas espécies também são boas de ser plantadas agora, né? Agora vem um período frio aqui, então muita gente aproveita para plantar alguma coisa que gosta de frio, brócolis, ainda pegar um pouquinho de chuva, mas essas plantas vão bem com a irrigação, né? Elas gostam do frio e se você tiver irrigação, elas vão bem. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam. Se gostaram, dá um like aí para dar aquela força pra gente. E até o próximo vídeo.